Olá, eu sou o Marcos. Estou fazendo esse vídeo número 2, complementando o vídeo anterior, falando desta obra História dos Hebreus, do escritor Flávio Joséfo e editora CPAD. No vídeo anterior, eu dei uma comentada rapidamente sobre o primeiro capítulo, sobre algumas histórias do primeiro capítulo desta obra. Mas agora eu quero fazer um vídeo um pouquinho mais completo, tá? Então eu disse para vocês no vídeo anterior que esta obra é uma obra que tem 1568 páginas, um livro bem grosso, tá? E eu entendo que o autor Flávio Joséfo, na verdade, ele colocou 3 livros, né? Alguns dizem até 4, mas eu creio que sejam 3, né? Pela divisão desta obra, ele colocou 3 livros dentro desse livro aqui, desta obra. E é disso que nós vamos falar um pouquinho hoje, tá bom? Vamos lá? Então, essa primeira parte, né, que o autor chama de primeira parte, Antiguidades Judaicas, na verdade eu entendo que é o livro primeiro, ou seja, um dos livros de autoria de Flávio Joséfo. Então, como eu disse no início, eu acredito que ele colocou 3 livros dentro de uma mesma obra. Por isso, dessa obra aqui ter 1568 páginas, ou seja, um livro bem grosso, bem completo. E nessa primeira parte, desse livro, ele fala desde a criação do mundo, tá? Desde a criação do mundo, ou seja, do capítulo 1 de Gênesis, né? E ele vai percorrer toda a história judaica, toda a história do povo judeu, tá? Então, dentro desse primeiro livro, ele vai até o capítulo 20, que ele chama aqui de livro 20º, que ele vai falar sobre os imperadores, Cláudio, vai falar de Tibério, vai falar de Alexandre, tá? Ele vai percorrer aqui, ele termina falando, melhor dizendo, sobre os imperadores. Ele fala sobre Festo, que sucede a Félix no governo da Judéia, tá? E virando um pouquinho aqui, no livro 2, ou seja, no segundo livro, que ele chama de segunda parte, ele vai contar a história da guerra dos judeus contra os romanos. E nós sabemos, né, que os romanos, né, exerceram uma grande influência, até de opressão, sobre os judeus, né? Então, nesse segundo livro, melhor dizendo, como eu disse, né, eu acredito que o autor colocou 3 livros dentro de um só, dentro de uma obra só. Então ele vai começar contando sobre, falando sobre o Antíoco Epifânio, o rei da Síria, tá? Vai falar sobre Jonatas, sobre a morte de Hircano. Então ele vai contar toda a história da guerra dos judeus contra os romanos, tá? Então ele vai percorrendo aqui, vai falar sobre Arquelau, a rainha Berenice. Ele fala sobre o discurso do rei Agripa, tem uma grande persuasão sobre o povo, tá? Ele conta toda essa história da guerra dos judeus contra os romanos, tá? E a influência dos romanos sobre o povo judeu. E aí ele conta aqui nessa parte aqui sobre Tito manda destruir Jerusalém até os alicerces. Tá? Ele vai contando toda essa história nesse livro 2. E no livro 3, tá? Aqui, ó, que ele chama de terceira parte. Aqui tem algumas respostas de Flávio Joséfo a Apio, né? Mas o grande enfoque desse terceiro livro, dessa terceira parte, é falar sobre o martírio dos Macabeus, tá?
Então ele fala aqui sobre o martírio do sumo sacerdote Eleazar, né? Martírio do primeiro dos 7 irmãos, né? Porque tiveram aí os irmãos, né, e tudo mais, sobre o martírio de cada um deles. Vai falar sobre o imperador Caio, vai contar a história do imperador Caio, aqui, ó. A loucura de Caio aumenta sempre mais e mais, tá? Então, nesse terceiro livro, ele conta sobre o martírio dos Macabeus, tá? Então, e aí, aqui começa, propriamente dito, toda a história desta obra, tá? Então, esta obra, ela é uma obra, assim, bem completa, bem ampla, tá? Eu acredito que Flávio Joséfo, ele quis sintetizar 3 das suas grandes obras em uma obra só, resumindo nesta obra aqui. Por isso, então, de Abraão, a queda de Jerusalém, e ele escreve embaixo, aqui na capa, obra completa. Um livro bem legal, de capa dura, tinha que ser, né? Porque é um livro que tem aí 1568 páginas, então é um material que é muito importante você ter em sua biblioteca, tá ok? Abraço a todos, fiquem com Deus.